Olá, meus amigos, Dr. Tiago Andrade, Direito Narrado, e vamos para mais uma aula sobre locação para leigos, tá? Hoje nós vamos ver um artigo muito interessante, no qual esse artigo irá permitir uma facilitação muito grande de se discutir esses contratos na justiça. E o que é esse instituto, né, que nós veremos na aula de hoje? É a aplicação do regime da solidariedade nas relações locatícias. Vamos lá. Onde que está previsto, né, essa solidariedade? Artigo 2º, Lei do Inquilinato. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrato não se estipulou. Então, esse artigo aqui vai me dizer que nas relações de locação, a solidariedade se presume para qualquer das partes, tanto polo ativo, locador, quanto polo passivo, locatário. Vamos agora entender o que é essa tal de solidariedade. A obrigação é solidária quando a totalidade do seu objeto pode ser reclamada por qualquer dos credores, ativa, ou qualquer dos devedores, passiva. A solidariedade, pela regra do Código Civil, artigo 265, ela não se presume. Mas por que esse artigo não tem aplicabilidade aqui? Porque nós temos legislação específica, artigo 2º, dizendo exatamente o contrário. Nos contratos de locação, a solidariedade é presumida, salvo se existir uma cláusula expressa negando a aplicação dessa solidariedade. Então, a obrigação solidária, trazendo de uma forma simples para vocês, é quando existe mais de um credor ou mais de um devedor e todos eles, independentemente da quantidade que tiver, são totalmente obrigados em relação às suas obrigações inseridas em contrato. Logo, qualquer das partes de um lado ou qualquer das partes de outro lado podem demandar, ou seja, entrar com um processo, ou serem demandados, ou seja, figurarem como réus de um processo, sobre o todo da dívida, a totalidade da obrigação. Então, digamos que você é um inquilino e alugou um imóvel com mais 5 pessoas para instaurar a sua república durante o curso da sua graduação, e você alugou de apenas um locador, um proprietário. Então, este locador, se vocês, por exemplo, não estiverem pagando o aluguel, ele pode mover a ação apenas contra um inquilino. Ele não precisa necessariamente colocar todos. Por quê? Porque a solidariedade entre os inquilinos, entre os locatários, é presumida. A mesma coisa vem no sentido contrário. Então imagina que você alugou um imóvel de diversos locadores, geralmente isso acontece muito em imóvel que contém herdeiros ou, enfim, coproprietários, e você precisa discutir alguma coisa relativa a esse contrato contra os locadores. Você pode demandar contra apenas um deles. Por quê? Porque a solidariedade do lado deles também é presumida. É isso que vai dizer aqui o ponto 2. No silêncio das partes, a solidariedade na locação se presume, mas é possível abrir mão da solidariedade por disposição expressa. Então eu só afasto essa regra no qual um lado ou outro lado irá responder solidariamente pelas suas obrigações se eu inserir uma cláusula expressa afastando a aplicabilidade do regime da solidariedade. Qualquer locador pode mover ação de despejo, cobrança ou qualquer ação que se faça necessária. Por consequência, a ação de despejo pode ser movida contra qualquer dos locatários. Você imagina se a gente não tivesse essa presunção, né, da aplicação do regime da solidariedade em locações que nós temos vários locadores ou vários inquilinos, ou às vezes, como é possível, você tem uma sublocação. Então, essa regra aqui vai facilitar muito a integralização e a possibilidade de demandas judiciais nesses contratos de locação que tem mais de um locador ou mais de um locatário, pois apenas um poderá ingressar contra um e os efeitos dessa decisão irá se estender a todos. Outra situação muito... Opa, perdão, caiu meu microfone aqui. Outra situação muito interessante é justamente em relação a
ao falecimento, né, do locador durante o prazo da vigência da locação. Falecendo o locador, seus herdeiros serão solidariamente responsáveis pelo contrato de locação. Então, qualquer um dos herdeiros, por exemplo, pode pedir e manejar uma ação de despejo contra qualquer dos inquilinos, porque se fosse esperar solucionar um inventário para se discutir o contrato de locação na justiça, meu amigo, a gente ia ter que esperar muito, viu? Às vezes tem inventário que leva 10, 15, 20 anos na justiça e não se resolve. Logo, nesse tipo de situação, falecendo o locador, qualquer dos seus herdeiros poderá movimentar aí a ação de despejo respectiva. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Segue o canal, fideliza, joinha e um forte abraço.